João 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Em outras traduções vai dizer: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E um pouquinho antes vai dizer: Jesus, que sabendo que havia chegado o tempo de voltar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Oremos. Pai, te damos honra, Senhor, glória e louvor. Te pedimos, Senhor, que não seja palavra de capacidade intelectual humana, mas que seja o que a tua palavra é. Palavra rema, palavra revelada, poder do alto, poder de Deus. Que não seja, Senhor, pela força do homem, mas que seja pelo teu Espírito. Que não seja, Senhor, apenas interpretação textual, mas que seja o que a tua palavra é: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a tua palavra agora seja como ela é: espada penetrante de 2 gumes, que penetra fundo, fazendo separação entre alma e espírito, juntas e medulas. E essa palavra, ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos de cada coração humano. Senhor, que todos nós agora possamos ser como ovelhas do teu pasto. Nos assentamos agora para ouvir a tua voz. Leva-nos, Senhor, a um lugar de expansão, a um lugar, Senhor, aonde o Senhor é aquele que nos conduz, vai adiante de nós. Leva-nos às águas tranquilas nessa noite, Senhor. Que todo aquele que chegou sedento saia daqui saciado. Que todo aquele que chegou faminto, Senhor, saia daqui cheio da tua presença. Que essa seja uma noite de mudança, de mente, de coração, de alma, e que o nosso espírito seja completamente alimentado por ti. Usa-me, Senhor, como um transmissor simples da tua palavra. Que eu seja apenas um canal, Senhor, e que o Senhor em nós seja tudo em todos. Que assim seja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo milagres, sinais e maravilhas, porque essa era uma tônica do ministério de Jesus sobre essa terra. Quando Jesus passou por essa terra, depois que ele startou o seu ministério, lá aos seus 30 anos de idade, nós vamos ver que as marcas que ele foi deixando nas pessoas, boa parte delas foi através dos milagres, dos sinais, das maravilhas, das curas que Jesus ia fazendo no meio do povo por onde ele ia passando. Só que os sinais, as maravilhas e esse deflagrar de poder tinha um objetivo primário, obviamente, que era mudar, estancar, acabar com a dor e a situação daqueles que eram alvos do milagre. Então aqueles que eram curados de maneira instantânea pelo Senhor, recebiam na sua própria vida uma marca, recebiam na sua própria história um legado deixado pelos céus na terra através de Jesus, e as suas vidas nunca mais eram as mesmas, porque elas carregavam um milagre. Elas tinham na sua própria vida, na sua própria existência, uma manifestação do poder de Deus. Agora, também é verdade que muitos milagres que o Senhor Jesus fez, ele fez em circunstâncias que o milagre ele era transitório ou passageiro. Coisas que o Senhor fez que estancaram a dor, mudaram a vida de pessoas, mas esse milagre ele ficou naquela época, ele ficou com aquela pessoa. E uma vez que o tempo passou, aquele milagre também deixou de existir fisicamente falando. Quando Jesus curava um cego e ele recuperava a visão,
Enquanto esse ex-cego trafegava, andava pelas cidades, ele era uma carta viva, ele era um testemunho do poder de Jesus deflagrado sobre a terra. Mas essa pessoa, um dia, como todos nós, a eternidade o chamou. E o milagre físico, aquela presença do que Jesus fez na vida daquele homem, deixou de ser visível fisicamente, no plano natural. Jesus ressuscitou pessoas que serviram como um exemplo do poder de Deus emanado dos céus sobre a vida do Filho, que tem poder para dar vida até o que está fisicamente morto, e muitas pessoas passaram a crer em Jesus e em Deus por causa do poder liberado quando um morto era ressuscitado. Agora a verdade é que essas pessoas não estão mais entre nós, que esses milagres foram poderosos, mas foram para aquele tempo, para aquela realidade, para aquelas pessoas, e uma vez que essas pessoas partiram para a eternidade, o milagre físico, a evidência material deixou de existir. Mas em todo milagre tem uma parte que transcende ao toque físico. Em todo mover de Jesus existe uma parte do que ele fez que perpassa as gerações, e que não são enterrados ou esquecidos com aqueles que portavam o milagre. E o que é? O ensino que vem através do milagre. O ensino sobre o que Jesus fez, o que o moveu e sobre como ele transformou aquelas vidas, isso se eterniza, e por isso hoje nós seguimos crendo que Deus é poderoso para fazer milagres aqui, hoje e agora. O milagre ficou para trás, mas o ensino nos alcança. E essa é uma noite para falar sobre uma conduta especial de Jesus. Algo que fez com que vidas fossem transformadas e mudaram a realidade de famílias, de aldeias e de nações. É algo simples e que muitas vezes nós desconsideramos. Algo que por vezes nós até mitigamos os seus efeitos por desconsiderar quanto poder existe nisso. Algumas pessoas caminharam com Jesus e tiveram uma experiência na sua vida laboral. Jesus realizou algo que mudou a sua vida profissional, a sua vida financeira. Foram experiências que estavam situadas, pautadas na vida corporativa dessas pessoas. Uma delas, o maior exemplo, foi a vida de Pedro, que vivia um momento na sua cooperativa de pesca, onde ele estava vivendo uma jornada onde a demanda de trabalho era altíssima, mas o retorno era zero. Aonde ele tinha pessoas junto com ele nessa cooperativa trabalhando, mas a jornada de trabalho não estava sendo recompensada com a captura dos peixes. Pessoas, famílias dependiam do seu trabalho, da sua empresa, e ele estava vivendo um momento caótico. Então Jesus vai até ele, e Jesus chegando até ele e entrando na sua vida, porque ele permitiu com que Jesus entrasse no seu barco, entrasse na sua empresa. Jesus faz um milagre poderoso na sua vida profissional. A história diz que Jesus chega um dia pela manhã e encontra Pedro lavando as redes, lavando os equipamentos da sua empresa. Depois de uma temporada frustrada, estava trabalhando e não tinha pego nada. Uma empresa que estava a ponto de falir, uma vida de trabalho, levantando cedo, trabalhando muito, especialmente lá nas margens do mar da Galileia, aonde a pesca era feita no período noturno, trabalhando no contraturno, já de manhã cedo, limpando os equipamentos, mas ali frustrados, sem uma condição de repartir nada com ninguém, porque pescou uma noite inteira e não tinha pego nada.
E aí vem Jesus pela praia e decide entrar no seu barco. Jesus, como alguém extremamente elegante, pede licença. Jesus já tinha um plano, e o plano era: eu vou mudar a tua vida, eu vou te chamar para andar comigo, mas a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. O que eu vou fazer na tua vida, Pedro, vai transformar a tua vida, mas a tua família também vai gozar dos frutos do que eu vou fazer em ti, porque assim é a forma do Senhor trabalhar. E para fazer isso, Jesus pede algo extremamente simples, pede permissão para entrar no seu barco, e ao entrar, usa aquele barco que para ele era, naquele momento estava falido, fracassado, não funcionava. E ao entrar nesse barco, e ao entrar nessa empresa, usa aquele barco como uma plataforma de pregação do Evangelho. E talvez hoje você esteja aqui e a sua condição é similar à de Pedro. Você olha para a sua vida profissional, para a sua vida financeira, e talvez você se encontra em um barco vazio, trabalhando muito e talvez até se questionando, dizendo: Senhor, será que é o fim? Será que é a minha última temporada? Tanto investimento, tanto esforço, tanto ensino, tanto aprendizagem, Senhor, para fazer isso acontecer, e agora de uma hora para outra estou enfrentando uma crise violenta e parece que é o fim. A boa notícia para mim e para você é: se você abrir a porta para que Jesus entre na tua empresa, na tua casa, no teu lar, no teu coração, essa é a noite que Ele vai mudar a história desse lugar para a glória de Deus. Jesus entra ali e usa aquele lugar para pregar o Evangelho. O princípio inicial é: aos nossos olhos pode não estar dando certo, mas não despreze um momento, desconsiderando aquilo que veio do eterno. Tudo que nós temos foi dado pelo Senhor. Tudo que um homem e uma mulher de Deus têm na sua vida vieram da parte de Deus. Existem coisas que nós conquistamos com a força do nosso braço, plantações equivocadas, colheitas ruins que nós vamos tendo ao longo da vida, mas agora, uma vez que temos uma vida reta com o Senhor, tudo que vai acontecendo na nossa vida vai fazendo parte de um plano superior da parte de Deus. Então talvez a empresa, a família, o casamento, o ministério talvez hoje esteja aos teus olhos estagnado, aos teus olhos vazio, sem funcionar muito bem. Mas o Senhor é especialista em pegar aqueles que não são para confundir os que são. A palavra do Senhor diz que se nós crermos nele, seremos salvos nós e toda a nossa casa. Uma bênção que virá sobre isso que você tem agora. E o segredo está: ainda que não esteja funcionando, em nome de Jesus, não jogue fora, entregue nas mãos do Senhor. Jesus usa um barco falido que não estava funcionando. Jesus usa um homem que está vivendo um momento de crise severa. E o que Jesus pede é: deixa eu participar dessa história, porque se eu entrar, eu vou mudar o final, que você pensa que já está escrito sobre esse negócio, mas eu vou escrever coisas novas, porque a palavra do Senhor declara: as coisas velhas já passaram e em Jesus tudo se fará novo. Então Pedro teve essa experiência nessa área com Jesus. Outras pessoas tiveram experiências psicológicas, pessoas que viviam abaladas, viviam emocionalmente atordoadas, que já não conseguiam mais ter o domínio da sua própria vida, não conseguiam mais ter o controle das suas faculdades mentais. Pessoas que outrora eram alegres, felizes, gente que quando você via chegando já se alegrava porque carregavam um sorriso, um espírito proativo, uma alegria no coração, desejavam sempre participar, partilhar. Mas algo na vida dessas pessoas aconteceu, uma perda, um trauma, uma pressão, e viveram muito tempo submetidas a esse fardo pesado. E alguns, por tentar lidar com isso sozinhos, sem entender que precisavam de ajuda,
começaram a se tornar ansiosos, ansiosas, depressivos, sofrendo calados com crises de pânico que, por vezes, levavam essas pessoas ao limite entre a vida e a morte. Gente que atualmente, quando olhamos, parece que o brilho no olhar foi embora. Que quando olhamos para quem elas são de verdade, e nos lembramos dos momentos felizes que tivemos juntos, parece que não são as mesmas pessoas. E tudo isso por conta de uma opressão, de uma pressão psicológica. A palavra de Deus diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Até pessoas dotadas de uma capacidade intelectual elevada, quando são submetidas a uma grande pressão, podem perder a capacidade de ver o mundo debaixo de uma lógica, de um governo. A Bíblia conta a história do dia em que Jesus vai mudar a vida de um homem que estava vivendo assim. Um dia Jesus vai fazer uma travessia com os seus discípulos, saindo das margens do mar da Galileia, entre Cafarnaum e aquela região pesqueira onde Jesus estava, e ele vai se dirigindo à parte norte do mar da Galileia. E eles enfrentam uma tempestade, e ele chega nessa região extrema do lago, e eles estão na região de Decápolis. E nessa região, no meio dessas cidades, de 10 cidades, ali havia um homem que era conhecido em toda a região, conhecido pelo seu descontrole psicológico. Um homem que foi rotulado e marcado pela sociedade, pelos seus atos de descontrole. Viveu uma opressão tão grande, foi tão atormentado espiritualmente por tanto tempo, que perdeu completamente o controle da sua vida. Os registros bíblicos e históricos dizem que esse homem morava nos sepulcros. A dor, a vergonha era tão grande que ele já não queria mais viver entre os vivos. E quantos irmãos entre nós carregam dores incríveis, que olham para si e quando vem o momento em que estão vivendo, dizem: esse não sou eu. Mas a opressão e a guerra é tão grande, e a falta de compreensão do lado de fora também é tão intensa, que aqui dentro preferem viver em lugares de morte, de silêncio, entre os mortos. Esse homem, a Bíblia diz e chama ele de gadareno. Não existe um nome para ele, porque é assim que começa a acontecer quando alguém vai perdendo a sua identidade. Ela vai deixando de ser chamada pelo nome que Deus lhe deu e vai começando a ser chamada pelo defeito, ou pelo trauma, ou pela dor que carrega. Esse homem vive nesse lugar. Obrigado, Grazi. Esse homem vive nesse lugar entre os sepulcros. De maneira rotineira, cotidiana, ele se autoflagela, se corta, se agride. As pessoas da cidade tentam prendê-lo, porque não é o que resta para a família quando alguém perde o senso de vida, a não ser cercear a sua liberdade e trazê-los para perto e deixar ali presos, mas pelo menos vivos.
A boa notícia é que quando Jesus chega, Ele liberta. A boa notícia é que quando Jesus chega, as correntes caem. Quando Jesus chega, a vida volta. Quando Jesus chega, o trauma vai embora. A medicina pode ter dito, não tem mais jeito. A psicologia, a parapsicologia pode ter dito, não tem o que fazer. Agora nós seguimos a um Deus que na sua palavra diz em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. O texto é extraordinário porque diz que quando Jesus chega naquele lugar, Jesus desce do barco. E quando Jesus toca na terra, ninguém convidou aquele homem para vir conhecer Jesus. Diferente de outros milagres, ninguém se reportou antecipadamente dizendo, olha, aí está chegando alguém que pode mudar a tua história. Como aquele cego em Jericó que clamava a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enfrentava a multidão e gritava cada vez mais alto, sem ver. Ele não podia ver, ele era cego, mas ele ouviu falar das grandezas de Jesus e por isso ele clamava. O texto lá em Jericó diz que Jesus para, retrocede, manda chamá-lo, coloca ele no meio, porque essa é uma das habilidades de Jesus, pegar gente excêntrica, gente que o mundo colocou às margens, gente que as panelas da sociedade fazem questão de deixar de fora. E aí chega Jesus, que é o especialista em pegar pessoas que estão à margem do caminho, nas margens da sociedade, e trazer para o meio, para o centro da sua vontade. Como não amar a Jesus? Como não ser apaixonado por esse Jesus, que faz milagres nas multidões, mas que não se esquece de uma, que para toda a sua rotina, para se encontrar com alguma. Essa rotina de Jesus não mudou. Hoje essa é uma noite de encontro, mais do que um encontro coletivo. Essa é uma noite singular, particular, individual, onde cada assento estava marcado. Era para você estar aqui nesse lugar, nessa noite, para ter esse encontro com o Salvador da nossa vida. Esse homem em Gadara, o texto diz que quando Jesus desce do barco, ele vai correndo. Não havia um anúncio de um culto, de uma reunião, movido pelo seu espírito. A mente ainda atormentada, o equilíbrio emocional fora do eixo. O texto diz que esse homem não perdeu apenas a sua condição de governar a sua própria vida, mas estava numa condição deplorável, vivia despido, sem roupas, envergonhado. E aí agora vai acontecer algo extraordinário. Jesus pisa na terra em que aquele homem está. O poder de Jesus percorre toda a terra. O poder de Jesus vai passando pelas vielas, vai passando pelas ruas, vai passando pelas casas, vai passando pela natureza e vai até tocar naquele homem. E quando toca naquele homem, imediatamente, diz o texto, não se sabe como, não se sabe o que, mas imediatamente ele sai da onde está e vem correndo aos pés de Jesus. Talvez você esteja aqui e diga, eu estou buscando, mas eu não sei como encontrar. Você não precisa de capacidade intelectual para encontrar Jesus. Se você apenas abrir o coração, o poder que sai dele vai te encontrar e você vai saber que é ele quem está te chamando. Esse homem vai, e no trajeto, até chegar em Jesus, ele vai sendo livre. Às vezes nós formulamos a maneira como Jesus vai atuar.
Às vezes nós criamos um quadro hipotético de como o Senhor deve fazer o milagre. Senhor, eu vou te pedir e o Senhor vai abrir a porta e as coisas irão acontecer e então o Senhor será assim. E muitas vezes o Senhor não cumpre o nosso protocolo. Muitas vezes o milagre que precisamos não vai estar no lugar que nós pensamos. Muitas vezes a porta que desejamos que se abra, ela até se abrirá, mas não no lugar em que conjecturávamos. E Deus faz isso para que a glória dele não seja roubada. Para que no final, quando o teu milagre acontecer, quando a mudança na tua casa chegar, quando a restauração do teu casamento acontecer, quando ele mudar a tua vida, não tenha nenhum resquício, nenhuma dúvida de que não foi homens que fizeram, que a glória só pertence a ele, porque dele, por ele são todas as coisas e ele não divide a sua glória com ninguém, nem conosco que seremos alvo do seu milagre. O texto diz que quando o gadareno vem no caminho, não se sabe como, quando ele se ajoelha aos pés do Senhor, anos de cadeia e algemas já não fazem mais parte da sua vida. Que quando ele se ajoelha aos pés do Senhor, anos de desequilíbrio psicológico vão embora. E quando ele se ajoelha perto do Senhor, o texto diz que ele estava recobrado plenamente do seu juízo, vestido e livre. Perceba que existem coisas poderosas que acontecem no trajeto até chegar em Jesus. O desejo de vir à igreja hoje, essa motivação já foi o Espírito de Deus trabalhando em você e em mim. E nesse trajeto, coisas, pensamentos foram acontecendo para que coisas em nós fossem preparadas para que quando chegássemos na presença dele, o banquete estivesse pronto. Ao chegar na presença do rei, aquele homem estava dignamente vestido, prostrado, como quem reconhece a autoridade daquele que o libertou, sem algemas, sem marca, e completamente no controle de novo da sua existência. Uma experiência para nos animar. Por vezes nós dizemos: Senhor, parece que a minha vida está meio fora de controle. Senhor, é o meu filho, é a minha filha. Senhor, é o meu casamento. Senhor, tem uma área aqui que parece, Senhor, que eu perdi o controle. Senhor, me ajuda. O Deus que governa com cetro de justiça, o Deus que é o governo, Jesus que é o governo da minha e da sua história, ainda que aqui embaixo vivamos momentos caóticos, lá em cima Ele continua governando, soberano, a minha e a tua história. A palavra do Senhor diz que Jesus é o menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo. E o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é Jesus, que quando chega estabelece o seu reino em cada mente, em cada coração. Essas pessoas que eu estou relatando aqui tiveram experiências incríveis em algumas áreas da sua história, da sua vida, e que mudaram a maneira de viver e o entorno à sua volta. Esse homem, o gadareno, ele volta para Gadara, ele volta para Decápolis, 10 cidades, e o texto vai dizer que ele começa a pregar nessas cidades. Depois de um momento de desequilíbrio, depois de um momento de caos, te prepare, meu irmão, Deus está reservando um tempo onde o testemunho da época de caos vai denunciar, vai enaltecer tudo aquilo que Jesus fez na tua história. Você que hoje vive um momento caótico, raso, e diz: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, te prepara, essa é a antessala para você começar a contar o grande milagre que Deus vai fazer na tua vida.
Agora, quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que talvez os milagres mais poderosos, é impossível de nós qualificarmos um milagre maior ou menor. Tudo que vem de Jesus, de Deus, é bom, é perfeito. Mas existem coisas que repercutiam quando eram realizadas, que não ficavam apenas no foco do milagre, pegavam toda uma cidade, toda uma região, toda uma família. E alguns desses milagres mais lindos de Jesus aconteciam não quando Jesus estava indo, não quando Jesus estava indo pela primeira vez a uma casa, a um lugar, a uma cidade, mas aconteciam de maneira poderosa quando Jesus retornava a esses lugares. Coisas que são deflagradas da parte de Deus, poderosas, quando Jesus ele faz uma volta, um retorno a ambientes que outrora ele frequentou. E é sobre isso que, se Deus permitir, eu quero gastar os últimos 10 minutos dessa mensagem para falar com você. Quando falamos sobre retorno, sobre regresso, sobre voltar, a maioria de nós tem uma empolgação menor do que quando o tema é ir, ser enviado, avançar. Retroceder, para alguns, é um regresso. Algumas pessoas, quando ouvem a palavra, você precisa voltar, você precisa revisitar, você precisa regressar. Quando escutamos isso, para muitos de nós, significa de verdade retrocesso. E nós vamos ver que em Jesus não era assim, que pessoas foram transformadas, que vidas foram completamente mudadas, que cidades foram alcançadas justamente no regresso, na volta de Jesus. Jesus, em alguns momentos ele passava nos lugares e dava instruções, pregava, fazia coisas extraordinárias e ia embora. E na volta, depois de ter preparado o caminho, coisas especiais eram deflagradas naquele ambiente, mas só aconteciam porque Jesus voltava. E foi isso que o Senhor falou comigo nessa tarde. Existem coisas liberadas para a igreja do Senhor, que não é parede, que não é a placa. Igreja é todo aquele que crê no Senhor Jesus. Não importa se você congrega conosco ou não, se você faz parte do corpo de Cristo, essa palavra e essa mensagem é para você. E Deus está dizendo, de maneira profética, que tem um tempo novo preparado para aqueles que têm coragem de obedecer a voz de Deus para regressar. Jesus, certa vez, talvez o milagre mais publicamente comentado de Jesus, até por aqueles que não são cristãos, é a transformação da água em vinho. Água em vinho é um adágio popular que até quem não é cristão, nunca leu a Bíblia, não conhece ou não crê em Jesus, cita essa passagem bíblica como se fosse um adágio, como se fosse um ditado popular. Você sabe a história do primeiro milagre de Jesus aconteceu em Caná da Galileia, aonde Jesus vai entrar em um casamento que está acontecendo e o texto diz que eles, no meio da festa, percebem, a mãe de Jesus percebe que eles não têm mais vinho para a continuidade da festa. Para os judeus, o vinho acabar no meio de um casamento era, na cultura deles, algo terrível. Era uma desonra, uma vergonha pública. E eles estão nessa condição, o vinho acaba. A mãe de Jesus se levanta e vai falar com Jesus e diz: filho, eles não têm mais vinho. O texto diz que Jesus estava na festa, os discípulos estavam na festa, a mãe de Jesus estava na festa. A festa foi realizada em Caná da Galileia, que é na base do monte,
aonde a cidade de Nazaré, onde Jesus vivia, estava edificada. Ou seja, Jesus ali estava no lugar onde ele foi criado. E parece que simplesmente aconteceu ali o milagre, e então água em vinho, e o ministério do Senhor é startado e coisas vão acontecendo a partir desse milagre que foi o primeiro. Quando nós olhamos para esta cena, já é grandioso o que Jesus fez. Mas quando nós olhamos para o contexto de como isso aconteceu, nós vamos ver que é muito mais profundo do que simplesmente fazer água virar vinho. Há alguns meses antes dessa festa, Jesus, que vivia em Nazaré, no alto dessa montanha, ele entra em um sábado na sinagoga, e ele então vai ministrar a palavra como era de costume. Jesus era um mestre. Esse lugar, Nazaré, era a cidade onde Jesus, o seu pai e a sua mãe viviam. Foi nessa cidade, em Nazaré, que Jesus aprendeu o ofício de tecton, que para nós em português foi transliterado como carpinteiro. Mas no original, tecton não é carpinteiro, é construtor de casas, é gente que trabalha com pedras, também com madeira, mas especialmente um construtor era Jesus. E esse Jesus que se criou nessa região, Nazaré naquela época era uma aldeia de não mais do que 300 pessoas, segundo os historiadores, uma pequena vila. Todos conheciam Jesus, seu pai, sua mãe e seus irmãos. E aí então em um sábado Jesus entra na sinagoga, e quando ele entra na sinagoga lhe entregam os livros, os pergaminhos, e dão a Jesus o pergaminho, e ali quando ele abre, ele acha o texto de Isaías. Na Bíblia agora registrado como Isaías 61, esse é o capítulo que Jesus, naquele dia, na sinagoga, na igreja da sua cidade, ele vai ler o texto. E o texto que ele encontra é o texto que dizia: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus lê esse texto, e ele fecha o pergaminho, e todos, diz a palavra, estavam glorificando a sabedoria com a qual Jesus ministrava. E ele fecha os pergaminhos, entrega para o assistente da sinagoga e se assenta. E quando ele se assenta, todos ficam olhando para ele. E aí então Jesus mais uma vez se levanta, e ao se levantar ele diz: hoje se cumpriu essa profecia diante dos olhos de todos vocês. Aquele que foi ungido pelo Senhor para curar, libertar, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, esse que vocês esperavam, não esperem mais, sou eu. Chegou o tempo, chegou a hora, os milagres e os sinais vão acontecer. Jesus fala isso na sinagoga, e agora ele não é mais aclamado, aplaudido. Agora Jesus vai ser condenado, porque ao dizer que ele era o Messias, ele é acusado de blasfêmia. Porque imagine vocês, ele estava na igreja onde ele frequentava, e todos o viram desde pequenininho. Quando veio do Egito, do exílio, os seus pais não ficaram em Jerusalém com medo da perseguição e foram para Nazaré. Todos viram Jesus crescendo. Os seus amigos estavam ali, a sua família estavam ali, os amigos de escola rabínica estavam ali, e do nada Jesus diz: esse que Isaías profetizou sou eu. Imagine o espanto naquele lugar. Os amigos de Jesus talvez dizendo: por que tu está falando isso? A família dizendo: não diga isso. E a condenação para quem blasfemasse no templo, na sinagoga, era morte. Então Jesus ali é condenado à morte por blasfêmia. Pegam Jesus e levam ele a um monte que fica a não mais de 2 quilômetros da cidade de Nazaré, o monte da precipitação, um monte que é cheio de rochas e que tem um grande precipício. Eles saem da cidade e agora vão levando Jesus. Imagine comigo essa cena.
o menino querido nascido na cidade, um mestre que estava despontando em toda Israel, alguém com uma sabedoria e com um coração, um menino que provavelmente participou da construção de muitas casas de vizinhos e amigos que estavam ali naquela sinagoga, agora estão levando ele para a morte, para o apedrejamento. Não era um bandido condenado, era um menino do bem. Não era um malfeitor sendo condenado por algo ruim que tinha feito. Era o filho do José, da Maria. Era um menino que tão brilhantemente estava representando a nossa região. Por que tu foi falar isso? E agora eles levam Jesus para a morte. E o texto diz que quando ele chega na beira do precipício, o texto diz que naquele lugar, na beira do precipício, um tempo se passa, aí o texto diz que Jesus se vira, porque ele não iria pular. Para a condenação ser consumada, alguém precisava empurrar Jesus. Mas ninguém teve coragem de empurrar Jesus. Ele se vira, olha para a multidão, e o texto diz que ele vai caminhando. A multidão vai se abrindo e ele passa pelo meio da multidão e vai embora, porque a palavra diz que ainda não havia chegado a sua hora. O milagre em Caná da Galileia vai ser o primeiro, que vai acontecer depois desse dia. E esse dia foi o dia que Jesus recebeu a sua primeira condenação pública. Jesus não foi condenado na cruz do Calvário. Jesus viveu uma vida inteira sob condenação. Naquele dia ele não foi absolvido, passando no meio do povo, estás perdoado. Não, ele saiu dali sem a sentença ser cumprida, mas o rótulo de culpado ficou sobre ele. Toda a sua vida, toda a sua carreira, todo o seu ministério, rotulado como culpado. E quem estava ali? Amigos, família, irmãos, mãe. Depois desse rótulo de culpa, ele vai embora para Cafarnaum. Em Cafarnaum ele vai para a Judeia, é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, os céus se rasgam. A palavra diz que dos céus, Deus, o Pai, bradou dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Todos ouviram, e depois do batismo ele é levado para a região de Jericó, no deserto, nas montanhas, e ali ele é tentado pelo inimigo durante 40 dias, jejuando, orando, buscando a presença do Pai, e ali ele passa esse período de prova. E depois disso, depois da prova, depois da tentação, depois de já ser condenado pelos seus, o texto diz que ele volta. Ele volta para onde? Ele volta para casa. Ele faz o caminho de regresso, ele faz o caminho de retorno, ele volta para sua família, ele volta para o ponto de origem. E nesse lugar de origem, de volta, de regresso, é nesse lugar que o seu primeiro e grande milagre acontece. Talvez você esteja aqui e está vivendo um tempo de retorno, um tempo de regresso. Para alguns o regresso é para a família, pessoas. Você está reatando, retomando o teu casamento, a tua vida, a tua comunhão com os teus filhos. Você está regressando e muitas dúvidas passam na sua cabeça. Se é isso que o Senhor propôs no seu coração, ei, não tenha medo, você vai voltar e não vai ser como antes. Nessa volta vai ser como água transformada em vinho, vai ser tudo novo. Outros estão voltando para a família, mas não é a família pessoas, é a família instituição.
gente que já teve um casamento e deu errado, gente que perdeu um relacionamento, coisas se acabaram e você parou de crer que para você era possível ter de novo uma família, e você está regressando para esse lugar de família instituição. Deus é aquele que pode te fazer ter de novo uma família abençoada e que não se compara com os traumas que você passou. Nesse regresso é água e vinho, em nome de Jesus. Voltar para esse lugar, para Jesus, também era um regresso geográfico. E algumas pessoas, eu sei, não porque sou profeta, não porque Deus falou, mas porque eu conheço a vida. Muitas pessoas no nosso meio estão retornando geograficamente, estão voltando geograficamente para sua casa, para sua terra. E para alguns, talvez o coração está apertado dizendo: meu Deus, eu já tive em lugares maiores, melhores, melhores, e me sinto retornando, regredindo, diminuindo, apertado, apertada. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. Esse regresso não é retrocesso, é mais uma linda página da história que Deus está fazendo sobre a tua vida, e vai ser água e vinho em nome de Jesus. Algumas pessoas estão regressando e não é para a geografia, estão regressando no mundo espiritual. Gente que cantava, que tocava, que pregava, que cuidava de gente, mas algo aconteceu e você foi machucado, machucada, deixado de lado. Coisas aconteceram que te frustraram e você, de alguma maneira, para se proteger, se fechou. E hoje você escuta, o teu coração arde, mas para se proteger, para não sofrer mais, você decidiu: não, eu não volto mais. E hoje é uma noite que o Senhor está te dizendo: abra o teu coração, porque se você retomar, se você pegar de novo o arado, se você abrir o seu coração e retornar para esse lugar ministerial, o Senhor vai transformar a água em vinho para a glória de Deus. E por fim, algumas pessoas estão retornando para um lugar de vida. A Bíblia diz que Jesus um dia volta para Betânia. E quando ele decide voltar, lá em Betânia havia um amigo que estava morto, Lázaro. Quando ele diz: Lázaro dorme, Lázaro morreu, quando ele fala sobre isso, os discípulos dizem: Senhor, então ele vai despertar, porque ele está só dormindo. E Jesus diz: não, Lázaro morreu e nós vamos para lá despertá-lo, nós vamos para lá para que ele tenha vida. Então um dos discípulos diz: Senhor, não faz pouco tempo nós saímos fugindo da Judeia, lá os judeus queriam te apedrejar e tu voltas para lá. E Jesus vai dizer: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há a luz. Vamos lá e vamos levantá-lo desse sono. O que Jesus estava dizendo é: as pedras nas mãos dos judeus são as mesmas, o coração endurecido da humanidade é o mesmo. Agora tem algo que mudou, e o que mudou foi o tempo. Não são 12 as horas do dia. Aquele dia, aquela frequência, aquela animosidade, aquelas palavras maldizentes, aquele desentendimento na família, aquela separação, aquela discussão, aquele peso daquele dia ficou naquele dia. O tempo se passou e o sol da justiça voltou a brilhar sobre você, e hoje você não volta mais sozinho, hoje você volta para lá com Jesus. E aquilo que estava morto vai ser colocado de pé em nome de Jesus. E aquilo que você diz: olha, eu já não aguento mais, é a minha última esperança, é a minha última expectativa, Jesus faz algo. Eu creio em nome de Jesus que essa é a noite que o Senhor está declarando uma palavra de vida sobre a tua vida. E aquilo que parecia estar morto vai renovar, vai ressurgir, vai ressuscitar para a glória do Pai. Quando Jesus faz, Ele faz quando vai, mas também quando volta. E para você que hoje entendeu que tem uma área para regressar, eu quero te convidar a colocar-se de pé e nós orarmos juntos.